hoje eu tive esse vídeo, e eu já tenho umas pesquisas, procurando melhor para oferecer a vocês. Eu vou procurando, tentando algo para dar ensinamento. E estudando daqui, estudando livros, pegando um pouquinho daqui, pegando, a gente vai fazendo uma discussão, para que possamos passar um esclarecimento melhor. O que a nossa religião vai trazer é conhecimento, é aprendizado, é troca de aprendizado, trocas de conhecimento. O dia em que os pais de santos, os babalorixás, se unirem para troca de conhecimento, ninguém sabe, ninguém sabe. Tudo é um aprendizado na vida, tudo é troca de conhecimento. Nós vamos morrer sem saber isso significa. É como eu vi há muito tempo atrás um vídeo no Face, não me lembro o nome do babalorixá, ele estava na casa do filho dele, abrindo a casa do filho dele, e ele falou várias palavras, foram uma coisa que foi muito emocionante. Infelizmente, hoje em dia, muitos querem, eu sei tudo, eu falo o que eu não conheço, é porque não existe. Isso eu já ouvi de pai de santo novo. Para mim não é pai de santo, porque para nós sermos um babalorixá, um pai de santo, um dirigente, ou qualquer pessoa tem qualquer cargo para você ser um diretor, você ser um gerente, você ser um chefe, você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento, você tem que ter humildade. Então ele falou o seguinte, como existem muitos que gritam, eu conheço o meu terreiro todo, eu conheço isso, conheço aquilo. Aí ele falou, ninguém conhece. Ele falou, eu não conheço, eu sou babalorixá há tantos anos, eu não conheço minha casa. Aquele que diz que conhece a sua casa deve ser, toda a sua casa deve ser menor que uma caixa de fósforo. Sabe por quê? Nós, então, somos pais santos, babalorixá, um dirigente de uma casa, algo brasileiro. Nós não somos aqueles que levamos a casa adiante. Quem manda são as orixás, as entidades, elas é que mandam. E hoje, meu terreiro está pronto já há mais de 5, 6, 7 anos, lá daquele jeito. Aí chega, vamos botar assim, uma ordem ou de um orixá, ou a ordem de um Exu, ou a ordem de um velho, de uma entidade, seja ela qual for. Eu quero que aqui tem que ter isto por causa disso, disso e disso. Aí ali naquele lugar, ou seja, no terreiro, ou seja, no quintal, aí se coloca aqui. Viu como é que nós não conhecíamos? Porque se você conhece todo o seu terreiro, você sabe que naquele lugar tinha que ter. Tem coisas que a entidade vem, o orixá manda mudar. Então nós não conhecemos tudo. Então nós temos que ser humildes e fazer a vontade do orixá. Mas hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo a sua própria vontade, não a vontade da entidade, não a vontade do orixá. Então, gente, vamos ter muita ciência, vamos ter muito aprendizado e humildade, tá? O que eu vou falar não tem nada a ver com isto, Hoje eu vou falar um pouquinho, tá? Fundamentos da Umbanda Molocô. Que muitos falam, um bandomblé não existe, isto não existe. As pessoas não têm conhecimento, às vezes, para aquilo que fala.
aprendeu de um jeito, então tem que ser aquele jeito. Não, né? Nós nunca podemos jogar pedra no telhado dos outros, né? Então eu vou falar um pouquinho, tá? Vou ler, que é muita coisa, eu fui pegando daqui, dali, fui estudando, fui vendo o que minhas entidades falavam que eu podia colocar ou não, tá? E tá aqui, tá? Fundamentos da Umbanda de Omolocô. Nascido no Rio de Janeiro, que é o estado berço da Umbanda, o movimento Omolocô é conhecido por praticar a caridade espiritual em sessões mediúnicas, por incorporações de guias espirituais como Preto Velhos, Caboclos, Exus e daí por diante. Com fundamentações ritos litúrgicas muito aproximadas dos cultos de raiz afro-brasileira, como o candomblé, por exemplo, é necessário o esclarecimento que, ao nosso entendimento, é importantíssimo. O Omolocô não é candomblé, mas sim uma vertente de uma umbanda com forte influência de cultura africana. Em muitos casos é conhecido como umbandomblé. Ainda seguindo os estudos do bloco Uniafro, verificamos o significado do termo Omolocô, indicado por Tata Tancredo como Omolocô é uma palavra iorubá. Omo, filho, oco, fazenda. Era zona rural ou de difícil acesso, onde eram realizados os ritos escolhidos para fugirem da repressão policial que havia naquela época. Talvez por essa causa disso hoje temos as denominações terreiros e roças para os lugares onde os cultos afro-brasileiros são realizados. Outros pontos são muito comuns com o candomblé, principalmente e aparecem nos rituais ou fundamentos destes terreiros, mas as variações existem. De acordo com a cultura de cada casa em geral, apresenta as seguintes características. Ritos iniciáticos dos filhos de santo. Para ingressarem na escala evolutiva de formação e aprendizado da cultura Omolocô, podem genericamente apresentar as fases ou obrigações, ebó, batismo, catulação, obori, camarinha, para recolhimento e saídas festivas, entre outras iniciações. Além dos ritos de iniciação, há também hierarquia sacerdotal, com termos comumente conhecidos nos cultos de nação, como por exemplo Babalorixá, Ialorixá, Dagã, Iabacé ou Iabá e outros, já familiarizados com o universo bandistas, como Ogã e Cambono ou Combono. Os orixás cultuados em geral são Oxalá, Ogum, Oxóssi, Obaluaê, Omulu, Ossan, Nanã, Oxumaré, Odé, Oxum, Iemanjá, Xangô, Inhansã, que é o Iá, Iroco, ou Louco, Ibejire. Os trajes e paramentos são mais destacados em relação às outras vertentes da Umbanda, que preferem apenas o uniforme branco. No caso da Omolocô, aproximam-se bastante às tradições afro-brasileiras. As entidades espirituais mais presentes e destacadas envolvidas com a cultura Omolocô são caboclos, pretos velhos e exus, mas isso não é uma regra de exclusividade. Outras como os marujos, boiadeiros, baianos, ciganos, crianças também estão presentes nestas casas. Um dos pontos mais polêmicos é sobre os sacrifícios animais em seus rituais, uma realidade existente em alguns terreiros de Omolocô. Passando longe de qualquer discussão sobre as práticas desenvolvidas pelo Omolocô serem ou não de Umbanda, mesmo com tantos registros históricos delineando as frentes defendidas e perpetuadas por Tata Tancredo como um grande dos movimentos umbandistas
então surgidos e organizados após o advento do Caboclo Sete Encruzilhadas. Ainda assim, a quem não os acredite ou perceba que sim, o Molocô é Umbanda também. As semelhanças com os cultos de nação afro-brasileira são naturais, sobretudo no tocante aos ritos iniciáticos e graus sacerdotais. Acredita-se que este tipo de umbanda ou culto tenha vindo dos povos bantus, angolanos, ou seja, segundo suas crenças, o culto religioso já existia antes mesmo de vir para o Brasil, pelos então negros escravizados. E mesmo que tenham passado por um processo de aculturação e assimilação dos costumes e formas que o Brasil apresentou para estes, de tempos em tempos sua forma foi se amoldando, chegando no produto que conhecemos hoje como Umbanda Molocô. Tá? Gente, eu acho que deu para ficar bem claro um pouco o que é Umbanda Molocô, tá? Agora, isso foi tirado dos links, tá? Uma referência links, foi a História da Umbanda no Brasil, de Diamantino Fernandes Trindade, História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Cuminho, tá? Então isso é muito sério. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão brincando de religião. E religião é, ainda mais a religião afro-brasileira. Uma coisa é nós aprendermos assim, tá? Termos um aprendizado, né? E como eu falo, quando se faz uma matança, como muita gente diz, né? Quando você, como é que eu vou dizer? Quando você copa, quando você vai cortar um animal, isso não é feito para o público. Isso é coisa que é feita interiormente dentro de um terreiro, com maior higiene, com maior respeito, sempre rezando, sempre louvando para quem está se cortando, para quem está se culpando, né? Coisa muito limpa e com muita fé, tá? Então, gente, não sabemos, vamos perguntar aos mais velhos, vamos perguntar, até tem gente muito nova que sabe muito, porque estudam, perguntam, né? Para sabermos. Agora, principalmente dentro da nossa religião, nós temos que ter a humildade. Vamos parar de falar da casa dos outros, de jogar pedra. E outra coisa, gente, o que eu tenho visto muito, né, nesses sites de marmotagem, não sei para que isso, né? Eu acho que é aquele que a gente tem que sempre pensar assim: se eu não gosto de ser envergonhado, por que eu vou envergonhar o meu próximo? Se eu não gostaria que fizesse comigo, por que eu vou fazer com ele, né? Mas as mentes baixam, né? Eu faço a baixa evolução. E outra coisa, nós temos que estar ciente, muito ciente, que quando os navios negreiros vieram da África, dos países, para o Brasil, eles vieram lá de países, até dentro da África, de locais diferentes, cultos diferentes, onde pararam em determinados estados do nosso Brasil. E com isso, cada um que veio para o Brasil, nos seus navios, cultuavam às vezes diferente, né? E chegaram aqui no Brasil, encontraram as entidades, encontraram os índios, né? Que foi a primeira religião mesmo que teve no nosso Brasil, né? A gente pode dizermos que foi através dos índios, porque antes do Brasil ser colonizado, ser chamado de Brasil, né? Quando era só uma terra sem nome, já existiam os índios ali. E ali os índios já tinham os pajés, já eram feita a pagelância, já eram feitos os rituais de pajé, né? Com os índios. Aí que veio os navios negros escravos. Então, se nós formos pensarmos e formos ter um pouquinho, estudar um pouco, a gente vai ver que a primeira religião que teve em nosso Brasil não foi o catolicismo, não foi a Umbanda, não foi o Candomblé, não foi nada. Estava lá já a pagelância,
os índios, os pajés. Isso está na história do Brasil, gente. Isso está na história do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, encontrou quem? Os índios. E os índios já tinham a fumaça dele, já fazia pagelância, já tomava a jurema dele, já faziam aquele vinho com ervas, batia que era jurema, né? Então, vamos pensar muito nisso, né? Então, vamos respeitar a casa do próximo. Cada estado cultua a Umbanda, cultua o Candomblé, como eles aprenderam. E nós não estamos aqui no mundo para julgar ninguém. Que Deus sempre falou, não julgue para não ser julgado. Então vamos aprender isso, não vamos julgar o nosso próximo. Se ele faz a macumba dele daquele jeito, ele aprendeu assim, tá? Ok, desde o momento que não esteja prejudicando. Uma outra coisa é hoje em dia que a gente está vendo realmente as pessoas brincando de religião, mas também não interessa. Você está brincando, não somos nós que vamos cobrar dele, e sim as entidades, os orixás. Porque religião afro-brasileira não é brincadeira. Religião afro-brasileira não está aqui para isso. O orixá, as entidades não vêm ao mundo para fazer capricho de ninguém. Ela vem para nos dar sabedoria, para seguirmos um caminho melhor. Não é só porque hoje em dia estou muito embaraçado isso tudo. Tá bom? Então, só um pedacinho que eu deixei. Espero que tenham gostado desse meu texto. Vai estar colado junto lá, né, da página. Gente, se inscrevam na minha página, curtam, façam comentário, né? Que Deus, que a Virgem Maria sempre nos abençoe, que o Olorum e todos os orixás sempre venham nos protegendo, nos dando sabedoria, nos livrando de todas as maldades da terra e do espaço. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e um grande axé. Axé.